Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos, C e somente C. Um lado de um deles é também o lado do outro. Um lado de um deles coincide com um lado do outro. Por exemplo, aqui nós temos o ângulo AOB, AOB, ele é consecutivo ao ângulo, AOC, AOC, tá? O lado OA, a semirreta OA, é o lado comum, tá? OA, tá vendo? O ângulo AOB começa nessa semirreta e o ângulo OAC também começa. Então, eles são consecutivos. Os ângulos AOC e BOC são consecutivos, né? Então, vamos lá, o ângulo AOC e o ângulo BOC são consecutivos, porque eles têm o lado OC, né, o lado OC em comum. Os ângulos AOB, AOB e BOC são consecutivos, porque eles têm lado OB em comum. Então, para ser consecutivos, basta ter um lado comum. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se e somente se não tem pontos internos em comum. Tá? Então, preste bem atenção para a diferença de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O ângulo adjacente, o segundo ângulo começa onde termina o primeiro. Essa é a grande diferença. Então, esses dois ângulos aqui são consecutivos. Por que são consecutivos? Porque tem lado comum. E são adjacentes. Por que são adjacentes? Porque aonde termina um ângulo, né? Esse ângulo terminou aqui, começa o outro. É diferente do ângulo. Cadê? Vamos voltar. É diferente do ângulo consecutivo, que não precisa dessa regra. O ângulo consecutivo fala que basta ter um lado comum. Tá? Mas não precisa, esse lado comum não precisa ser o final de um ângulo e o início de outro. Já consecutivos adjacentes, sim, precisam ser, deixa eu ver, precisam ser, tá? Eles têm que ter um lado comum, no caso aqui é o ângulo OB, o lado OB, mas o lado OB é o final do primeiro ângulo e o início do segundo. Então, isso são ângulos adjacentes. Ângulos opostos pelo vértice, é o famoso OPV. Dois ângulos são opostos pelo vértice se somente se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Se cruzam, né? Aqui, ó. Aqui nós temos dois exemplos de ângulos opostos pelo vértice, né? Aqui está o vértice do primeiro ângulo e aqui está o vértice também do segundo ângulo. Então, eles são ângulos opostos pelos vértices. Congruência e comparação. A congruência, o símbolo de congruência são esses três tracinhos, entre ângulos é uma noção primitiva que satisfaz os seguintes postulados. Primeiro, reflexiva. Todo ângulo é congruente a si mesmo, é lógico, né? Congruência a gente pode falar que tem a mesma medida, né? Então, todo ângulo tem a mesma medida que ele mesmo. Simétrico. Se o ângulo AB é congruente ao CD, então CD é congruente a AB. É lógico, também, né? E a transitiva, se o ângulo AB é congruente a CD e o ângulo CD é congruente a EF, então é lógico, né? Está falando que AB tem a mesma medida que CD, CD tem a mesma medida que EF. Então é lógico que AB tem a mesma medida que EF, né? A congruência de ângulos, eles não precisam estar na mesma posição, basta ter a mesma medida, tá? Bissetriz de um ângulo. Uma semirreta OC interna a um ângulo AOB é bissetriz do ângulo AOB se somente C, AOC é igual a BOC. Ou seja, a bissetriz do ângulo divide o ângulo ao meio, né? Então, por isso está falando, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Por quê? Porque a bissetriz dividiu o ângulo ao meio, em duas partes iguais. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo, com origem no vértice do ângulo e que divide em dois ângulos congruentes.
Ângulo suplementar adjacente. Dado o ângulo AOB, a semirreta OC oposta à semirreta OA e a semirreta OB determinam um ângulo BOC, que se chama ângulo suplementar adjacente ou suplemento adjacente de OB. Tá? Então, aqui nós temos, cadê? Temos um ângulo AOB, tá? E o ângulo AOC, AOC. Então, esse ângulo, deixa eu ver, AOC, dá licença, desculpa, o ângulo AOB e BOC, né? BOC, tá? O ângulo BOC, eles são ângulos suplementares. Ângulo reto, agudo e obtuso, tá? O ângulo reto é todo ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o exemplo do ângulo reto, esse é o símbolo de ângulo reto. O ângulo agudo é um ângulo menor que um ângulo reto, ou seja, um ângulo menor que 90 graus. Tá? E o ângulo obtuso é um ângulo maior que o ângulo reto, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Unidade de medida de ângulos. Ângulo de 1 grau é igual ao ângulo reto dividido por 90, ou seja, 90 por 90 é 1. Né? O ângulo de 1 grau é um ângulo submúltiplo de 90, tá? De um ângulo reto. Um ângulo reto tem 90 graus. A medida de um ângulo agudo é menor que 90 graus. A medida de um ângulo obtuso é maior que 90 graus. Tudo isso nós já falamos no slide passado, né? Ângulo de 1 minuto é um ângulo submúltiplo do ângulo de 1 grau. Então, 1 minuto é igual a 1 grau dividido por 60. 1 grau tem 60 minutos, como nós estamos vendo aqui, né? 1 grau tem 60 minutos. O símbolo de minutos é essa aspa. Ângulo de 1 segundo, tá? É o ângulo submúltiplo do ângulo de 1 minuto. Então, 1 segundo é igual a 1 minuto dividido por 60. 1 minuto tem 60 segundos. Ângulo de 1 grado, né? Uma nova unidade. É o ângulo submúltiplo segundo 100 de um ângulo reto. Então, o ângulo de 1 grado é igual ao ângulo reto dividido por 100, que é igual a 90 por 100, que é 9 sobre 10. Dois múltiplos do grado, dos submúltiplos do grado, dois se destacam, tá? O centígrado, né, que é 0,01 grado, também chamado de minuto de grado, e o decimiligrado, que é 0,0001 grado, também chamado de segundo do grado. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Dois ângulos são complementares se somente se a soma de suas medidas é 90 graus. Um deles é um complemento do outro. Dois ângulos são suplementares se somente se a soma de suas medidas é 180 graus. Um deles é um suplemento do outro. Ângulo nulo e ângulo raso. Pode-se estender o conceito de ângulo para se ter o ângulo nulo, cujos lados são coincidentes, ou ângulo raso, cujos lados são semirretas opostas. Então, a medida alfa de um ângulo é tal que o ângulo alfa ele é maior ou igual a zero e menor ou igual a 180.